Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Deixa eu compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. O texto que eu quero ler está lá no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 5 até o 13. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Jesus fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: Mestre, 200 denários de pão não comprariam suficiente pão. Não teria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. O outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, ele tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E disse Jesus: mande o povo assentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, ele deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevadas deixados por aqueles que tinham comido. Uau! Nós temos uma promessa do Senhor de um tempo novo, de um tempo de um rompimento de Deus, de um avanço da igreja. Todas as manhãs, você que nos acompanha, os devocionais, você tem recebido uma promessa do Senhor, uma palavra que tem vindo como uma promessa daquilo que Deus quer fazer. Mas muitas vezes, muitas pessoas podem não viver essas promessas, não alcançar essas promessas. E 2 motivos pelo menos são muito claros. O primeiro é o mais óbvio, é a incredulidade. A nossa incredulidade pode impedir o sobrenatural de Deus acontecer na nossa vida. O segundo motivo é o que nós vemos nessa passagem. É você humanizar a Deus diante das circunstâncias que você está vivendo. Diante dos problemas, diante dos obstáculos, diante das adversidades, muitas vezes a nossa alma, nossa mente quer humanizar a forma como Deus trabalha. Nós queremos imaginar como Deus vai fazer. E eu quero dizer para você, os caminhos do Senhor, eles não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Eles são mais altos do que os nossos. O Senhor tem a forma dele de trabalhar, e a forma que Deus trabalha não é a mesma nossa. A Bíblia vai dizer nesse texto que uma multidão se aproximava, e Jesus, vendo a necessidade daquele povo, ele decide fazer uma pergunta para Filipe: Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? O versículo 6 diz que Jesus só fez essa pergunta para pôr à prova, para pô-lo à prova. Jesus já sabia exatamente, já tinha em mente o que ele ia fazer. Sabe, irmãos, tem momentos na nossa vida que o Senhor permite, e o Espírito Santo muitas vezes nos leva a esse ambiente de resposta. Mas não é porque Deus não sabe o que Ele vai fazer na nossa vida. É porque Ele precisa provar o nosso coração. Ele precisa provar aonde está a nossa motivação, aonde está a nossa fé. No Deus que trabalha, no Deus que é fiel, no Deus que é o Deus do sobrenatural, no Deus que é o Deus do impossível, ou se a nossa fé está apenas no ambiente natural. Nós não podemos humanizar o Senhor, humanizar a forma como Deus trabalha, a forma como Deus se movimenta. Não, nós não podemos. Deus é um Deus espiritual. Deus é um Deus do sobrenatural. Se eu quero verdadeiramente conhecer o Deus do sobrenatural, eu preciso ter expectativas sobrenaturais para isso. Mas olha a resposta de Filipe.
É interessante isso. Marcos vai dizer, 3 respostas me chamam a atenção. 3 respostas. Tanto Mateus 14, como Marcos capítulo 6, como também Lucas no capítulo 9, vai dizer que a primeira resposta que os discípulos dão a Jesus é exatamente essa: esse é um lugar deserto e já é tarde. Ou seja, o ambiente não é apropriado, já ficou tarde, já passou da hora, despede a multidão. Ou seja, já não tem como mais fazer um milagre. Eles estão humanizando. Deus não trabalha no nosso tempo. Deus não trabalha no tempo nosso, no nosso relógio. Deus não usa o nosso relógio, querido. Deus tem o tempo certo dele de operar na nossa vida. Deus tem o tempo certo de fazer na minha e na sua vida. Quando os discípulos dizem, lá em Marcos 6,35, já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Sabe o que eles estão dizendo? Já passou o tempo, já não tem mais jeito. Despede eles, manda eles embora, manda eles se virarem, não tem como. Estão impossibilitando, colocando impossibilidade no Deus que é o Deus do impossível. E quando Jesus pergunta, Felipe responde. A outra resposta também é terrível. Felipe responde: Senhor, 200 denários não seriam suficiente. Ou seja, não temos o suficiente para alimentar essa multidão. Não é suficiente. Não tem o suficiente. Felipe estava humanizando, mais uma vez, o agir de Deus. Quantas vezes nós achamos que a nossa fé não é o suficiente? Quantas vezes nós achamos que o que nós temos não é o suficiente para um milagre acontecer? Sabe, a resposta de André, irmão de Simão Pedro, me chama a atenção. Ele fala: mestre, aqui tem um rapazinho que tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele foi bem, ele foi alguém que entendeu aquilo que ele tinha, mas ele diz: o que é isso para tanta gente? O que é isso para tanta gente? O Senhor me trouxe nessa manhã para dizer para você: é suficiente aquilo que o Senhor já tem colocado na sua mão. Aquilo que você carrega, se é um pouco de fé, é o suficiente para o milagre transbordar na sua vida. Jesus, o meu Jesus, o teu Jesus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, querido. Ele é capaz de pegar aquilo que você acha insuficiente e transformar em suficiente na sua vida. Aquilo que você tem e transformar naquilo que você precisa. 5 pães, 2 peixinhos, aos olhos dos discípulos e daquela multidão, não era suficiente, mas nas mãos de Jesus superabundou. O sobrenatural aconteceu. Jesus manda todos assentar-se, porque é dessa forma que Deus manda, aquietar, sabe? Porque muitas vezes a gente tem que aquietar, parar com a nossa ansiedade, aquietar o nosso coração e crer, deixar que Deus trabalhe na nossa vida. Quando os discípulos estão distribuindo, o milagre está acontecendo. Tem milagres que são instantâneos, mas tem milagres na nossa vida que são progressivos. Quando eu vejo esse milagre acontecendo, eu vejo um milagre progressivo. À medida que os discípulos distribuíam o pão, mais aumentava a quantidade de pão no cesto. À medida que eles distribuíam os peixes, mais aumentava a quantidade de peixes. Um milagre progressivo. Deus é o Deus que trabalha no milagre instantâneo, que é automático, acontece na hora. Mulher do fluxo de sangue tocou Jesus, foi curada. Mas a multiplicação dos pães e os peixes foi um milagre progressivo. A fé desses discípulos começaram a crer num Deus que poderia continuar provendo, continuar trazendo a provisão. E Deus foi acrescentando, ao ponto de no final todos comerem tudo quanto queriam. João vai dizer que eles comeram tanto quanto queriam. Eles comeram o necessário para saciar a sua fome. Para saciar a sua fome.
E depois de tudo, eles ajuntaram 12 cestos cheios. Depois que eles receberam o suficiente para comer, eles ajuntaram 12 cestos cheios de pães deixados naquele lugar. Deus é o Deus que vai dar o suficiente, mas também é o Deus que vai fazer superabundar na minha e na sua vida. Eu só não posso, e você só não pode, é humanizar a forma como Deus trabalha. Deus é o Deus do sobrenatural. Ele não trabalha na esfera humana, ele trabalha na esfera espiritual. No céu, hoje, ele já preparou para você tudo aquilo que você necessita e precisa. O que nós precisamos é crer e entrar nesse ambiente da fé para alcançar aquilo que ele prometeu. Aquilo que ele prometeu, porque aquele que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome precioso de Jesus.